Olá, povo! Vamos falar da liberação de Mula. De Bula. Pois é, o Fachin foi lá e liberou o Lula, né? Os outros ficam das condenações, outras condenações continuam, né? Não sei que lógica é essa, que uma condenação cai e as outras continuam, não sei sinceramente qual foi a lógica. Mas a questão é a seguinte: vamos analisar o que aconteceu, pessoal. Vamos analisar o que aconteceu. Moro e Dallagnol tem a Lava Jato. Qual era o escopo da Lava Jato, pessoal? O que é a Lava Jato? O escopo da Lava Jato era pegar o roubo que aconteceu no governo do PT em cima da Petrobras. Era só o roubo em cima da Petrobras. O escopo da Lava Jato era só a Petrobras. É isso que vocês têm que entender, pessoal. Era só a Petrobras. O que aconteceu? Foram dando corda, foram dando corda. Eu não sei exatamente quem foi que deixou isso e passar o escopo da Lava Jato. Se o escopo da Lava Jato era só a Petrobras, então tinha coisa que o Moro nem o Dallagnol poderiam. No caso, o Moro não era o juiz natural, né? Não era o Moro que tinha que jogar, entendeu? E os caras não passaram as questões que não eram da Lava Jato. Lembre-se, o escopo da Lava Jato era Petrobras apenas, o roubo que aconteceu na Petrobras durante o governo do PT. Eles não podiam simplesmente julgar outras coisas, sabe? Só porque tinha a ver com o roubo do PT. Mas o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Aconteceu que o STF foi lá e disse, não, tá tudo bem, pode julgar normalmente. E o Moro e o Dallagnol, eles, aí que vem o mote do meu vídeo. Ou eles morderam a isca, né? Foram lá, morderam a isca, achando que estava de boa julgar outras coisas que não tinham nada a ver com a força-tarefa da Lava Jato. Ou eles agiram sabendo que ia dar merda lá na frente, né? Sabendo que ia dar merda lá na frente. Eles agiram em conjunto com o pessoal do STF e começaram a julgar uma galera aí que não tinha nada a ver com Petrobras, já sabendo que ia ser anulado lá na frente, entendeu? O que aconteceu? Na época, o STF falou, ok, tá ok, pode julgar, o Moro pode julgar coisas que não tem nada a ver com a Petrobras, que estão fora do escopo da Lava Jato, tá? E agora eles reverteram isso. Não, o Moro não é o juiz natural. Não é que ele está inocentado. Vai começar do zero, você está entendendo? Vai começar do zero. Mas aí, se começar do zero, prescreve o crime. Vocês estão entendendo? É isso, na verdade vai prescrever. Se começar do zero, vai prescrever o crime e ele não vai responder por esses crimes. Simples assim. E você pode ter certeza, o, o STF vai deixar, vai dar causa ao Fachin, vai continuar com esse entendimento. Ah, agora não é mais juiz natural. Ou seja, eles reconheceram que era o juiz natural, na época deixaram. O Moro e Dallagnol, de duas uma, ou eles abocanharam a isca, né? Morderam a isca, né? Bancaram os ingênuos e morderam a isca, ou eles fizeram parte desse esquema, sabiam que se eles julgassem, o Lula ia ser solto mais cedo ou mais tarde, ou seja, na verdade agiram com o intuito de ajudar o Lula, né? E, sinceramente, cara, eu, depois da pandemia, eu não acredito mais em ingenuidade de ninguém, cara. Saca? Porque quando teve aquela crash em março de 2020, eu achei que em 3, 4 meses haveria o segundo, né? E o definitivo, né? Que seria o grande crash maior que o de 1929, que eu tô falando que vai acontecer agora em abril. Veja os vídeos aí, tá? Aí eu vou colocar o card aqui, esse aí eu vou colocar o card. E eu não acredito mais em ingenuidade de ninguém, cara. Pra mim, cara, sério, o que eu acho é que pode ser, é perfeitamente possível que o Moro foi lá como Protógenes, lembra? Alguém lembra desse Protógenes? 15 anos atrás, mais ou menos, o cara, ele era um delegado da Polícia Federal e ele fazia as buscas e apreensões sem mandato judicial e saía como herói, sabe? A imprensa colocava o cara como herói, lembra disso? Eu não sei se vocês lembram, quem é velho, mais velho como eu, e lê, e lembra das coisas de política, vai lembrar disso. É pouca gente, porque no Brasil passa um ano, as pessoas esquecem tudo. Então é muito fácil enganar o povo brasileiro, por conta da falta de memória. Então, mas voltando para o Protógenes, o que ele fazia? O cara fazia mandado de busca e apreensão
sem mandado judicial, entrava, fazia, colocava escuta, se eu não me engano, colocava escuta, fazia um monte de coisa, né? Fazia um monte de coisa. Sem mandado judicial, e o que acontecia no final? Ele colhia as provas, realmente ele colhia provas que condenavam o cara, mas como as provas eram colhidas de forma ilegal, ele acabava com essas provas. Na verdade, ele estava limpando a barra dos caras. Vocês estão entendendo? Ele não estava indo atrás com aquela ânsia de vingança, de justiça. Aí você vê aquele cartunista, esquerdista, agora esqueci, Maurício Ricardo, acho que é o nome dele, colocando o cara como herói. Esses esquerdistas, no caso aí do Maurício Ricardo, eu sei que foi ingenuidade, né? O cara colocando o cara como herói, sacou? Olha lá, ele tá querendo prender todo mundo. Era o Sérgio Moro de 15 anos atrás, da época, 15 anos atrás. Isso ainda foi antes do Joaquim Barbosa virar o novo herói por ter condenado o PT, tá? Aí você viu, né? No final tá lá o Joaquim Barbosa falando que é golpe o impeachment da Dilma. Né? Mas então, 15 anos atrás teve esse Protógenes que fazia isso. Ele ia lá, né? A mídia transformando o cara em herói. É um herói, ele quer prender todos os bandidos. Na verdade, o cara ajudava os bandidos. Por quê? Porque ele colhia as provas, realmente colhiam as provas que incriminavam o cara, mas eles faziam isso de maneira ilegal. De forma que aquelas provas passavam a ser invalidadas. Ou seja, não podiam mais usar as provas contra o cara. Não podiam mais usar as provas contra o cara. Você está entendendo? E pronto. E no nosso direito é assim: se for para condenar provas obtidas de maneira ilegal, maneira ilegal, não conta. E então, tipo, acabava com aquela prova. Então, aquela prova, como você não podia mais escolher ela de outra forma, ele, tipo, limpava a barra da galera. Então, Protógenes, em vez de estar querendo prender a galera, ele estava ajudando a galera. E a galera, a mídia chamando o cara de herói. E claro que isso não é ingenuidade da mídia, galera. Isso não foi ingenuidade da mídia. Eles faziam de propósito, para livrar a galera toda, velho. E agora o Moro e o Dallagnol estão nessas aí. Tá uma coisa parecida. Eu acho que não é ingenuidade, não. Para mim, eles agiram junto com o STF, para livrar, sabendo que mais cedo ou mais tarde isso livraria a barra do Lula. Sacou? Ele, o pessoal da Lava Jato. Tanto é que você vê que eles só queriam pegar o Lula, então eles deram várias. Eles não pegaram mais o resto da galera do PT. Por exemplo, a Dilma tinha que estar na cadeia por Passadina. Vocês estão entendendo? Passadina foi escancarado superfaturamento. Os caras pagaram o quê? 70 vezes mais por uma refinaria. Não é 70 vezes mais por uma coisa pequena, por uma refinaria. Se fosse o dobro, já seria brutal. Imagina você vê um carro na rua custando 40 e o governo vai lá e compra o mesmo carro por 80. É óbvio que houve superfaturamento. Mas isso, cara. O Moro e o Dallagnol ou morderam a isca do STF, que deixou o Moro julgar casos que não tinha nada a ver com o escopo da Lava Jato. Ele não era juiz natural. Realmente isso é verdade, ele não era juiz natural. Dos casos que não tinham a ver com a Petrobras, porque ele era o juiz da Lava Jato, o escopo da Lava Jato era só o roubo do PT na Petrobras, e você vê que a mídia cria a Lava Jato como se fosse uma força-tarefa para limpar o país da corrupção, quando não é verdade. Então, você acha que isso também, como fizeram lá com Protógenes, é ingenuidade? Não, pessoal. Eles levantaram a bola da Lava Jato, da mesma forma que eles levantaram a bola do Protógenes. Mas, na verdade, a Lava Jato estava ajudando os caras. Vocês estão entendendo? Da mesma forma que o Protógenes ajudava os caras, na minha concepção, a Lava Jato fez a mesma coisa. Ele deu um monte de... Ele pegou um monte de dinheiro, mas deu um monte de delação premiada fácil para um monte de gente só para chegar no Lula. E condenaram o Lula por uma coisa que não tinha, que estava fora do escopo da Lava Jato. E as pessoas veem a Lava Jato como se fosse uma grande esquema anticorrupção no Brasil. Não é. A Lava Jato, o escopo dela era só a Petrobras. Só isso. E o Moro só podia jogar casos que tinham a ver com a Petrobras. Ele, querendo dar uma despertalhão, foi lá e jogou casos que não tinham a ver com a Petrobras. Então você... Cara, eu não acredito em ingenuidade. O cara sabia que ele... Você acha que um juiz não ia sacar que o STF estava deixando ele julgar outros casos só para depois ir lá e anular, tipo, anular todos os julgamentos? Será que ele era tão burro a esse ponto, cara? Será que o Moro e o Dallagnol eram tão burros a esse ponto
tipo, julgar casos que eles não podiam se envolver, no caso do Dallagnol, se envolver em casos que ele não podia se envolver, e o Moro julgar casos que ele não poderia julgar, sabendo que abriria margem para depois o STF chegar lá e anular o julgamento, cara. Na época, tipo, pô, o STF tá permitindo. Eu fui ingênuo na época. O STF tá permitindo, tá porque tá valendo. Não, cara. Você vê, o STF muda o entendimento da água pro vinho, muda tudo, cara. Eles mudam as regras do jogo a hora que eles querem, cara. Então é isso, pessoal. E aí eu fui falar, por isso que eu acho. Pra mim, a Lava Jato foi que nem o Protógenes. Fingia que ia atrás do bandido, mas na verdade ajudava os bandidos. Essa é a minha opinião da Lava Jato. Mesma coisa que o Protógenes. Fingia que ia lá atrás dos bandidos, mas na verdade anulava as provas dos bandidos. Aí os bandidos salvavam, né? Salvava a cara dos bandidos. Você tá entendendo? Para mim, a Lava Jato foi a mesma coisa que o Protógenes. Teve a ajuda da mídia, a mídia jogou lá em cima dizendo que era a melhor coisa do mundo, mentiu sobre o que ela podia fazer. Você vê que o Protógenes hoje sai como vítima, sendo que o cara tava ajudando os bandidos, velho. O cara não fazia as coisas de maneira ilegal, ajudando os bandidos, velho. E ele até hoje é visto como vítima, como um cara que foi caçado. Você vê até pessoas inteligentes que não lembram bem o que aconteceu. Eu sigo um youtuber, o canal Portal do Conhecimento, ele não lembra bem o que aconteceu. Ele tá confundindo as coisas. Ele acha que o Protógenes saiu como vítima. Não, cara. Ele foi condenado porque ele realmente ajudava a galera. Ele anulava as provas que podiam ser usadas, que se fossem pegas de maneiras legais, de maneira legal, poderia ser usado para condenar os caras. Então, na verdade, ele estava limpando a barra dos caras. Então, cara, a Lava Jato é a mesma coisa para mim. Começou a pegar coisas que não tinha nada a ver com a Petrobras de propósito, para depois o STF ir lá limpar a barra dos caras. Então é isso aí, pessoal. Um videozinho esclarecendo o que eu acho desse caso aí do Lula, né? Ah, e falando sobre o Lula versus Bolsonaro. Cara, isso, na verdade, isso a gente já esperava. Quem lê, quem tá ligado, sabia que os caras iam soltar o Lula para disputar a eleição, porque ele é o único que tem chance com o Bolsonaro. Só isso mesmo, pessoal. Falou.